Então, a nossa aula de história desta semana, páginas 114 até 119. O Brasil se moderniza. Então, observe a fotografia. Quem são as pessoas retratadas na fotografia? O que elas estão fazendo? São pessoas comuns andando sobre a laje do Palácio do Congresso Nacional e observando a arquitetura da nova capital do Brasil no dia da sua inauguração. Brasília foi construída entre 1956 e 1960 para ser a capital do Brasil. Em relação à localização, em que Brasília difere de Salvador e do Rio de Janeiro? Então, as duas capitais anteriores do Brasil se localizavam no litoral. Brasília foi construída no interior do Brasil, o que favoreceu a abertura de rodovias para interligar diferentes regiões do país. Então, Brasília não era no litoral, como Salvador e Rio de Janeiro, que também tinham sido capital do Brasil, eram no litoral. Cidades e indústrias. Hoje o Brasil é um país industrializado, que atua em vários setores econômicos importantes. Segundo um estudo realizado pelo Fundo Monetário Internacional, em 2017, o país estava entre as maiores economias do mundo, ocupando a 8ª posição. Mas nem sempre foi assim. Até a década de 60, a maior parte da população brasileira vivia no meio rural. A agricultura ainda era o setor econômico mais importante do país e as grandes cidades começavam a se desenvolver. Há muitos contrastes entre a cidade e o campo, assim como entre as diversas regiões do país. A maioria da população rural vivia em habitações precárias e não contava com nenhuma assistência do Estado. Por causa da pobreza no campo, todo ano milhares de pessoas se deslocavam do meio rural para as grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, em busca de uma vida melhor. Em 1930 e 1960, cerca de 20 milhões de pessoas, se mudaram do campo para a cidade. O que atraía as pessoas para as cidades? No ambiente urbano, essas pessoas tinham a perspectiva de obter mais empregos melhores, de habitar moradias com água encanada, luz elétrica e de conseguir escola para os filhos. No entanto, nem sempre o sonho de uma vida melhor se tornava realidade nas cidades. No Carnaval de 2011, a Escola de Samba Paulista Acadêmicos do Tucuruvi homenageou a migração nordestina para São Paulo. Leia a seguir um trecho do samba e faça o que se pede. Sou cabra da peste e vim lá do Nordeste. São Paulo é minha capital. Levando alegria, eu vou por aí. Eu sou valente, sou tucuruvi. Vou embarcar nessa aventura, em busca de um lugar ao sol. Trago no peito desafio e esperança, na bagagem a lembrança. Sonho ou realidade? Vou construindo ilusão, erguendo os pilares da cidade, deixando marcas da minha tradição. Então, risque aí, sublinhe os versos em que o autor se refere à busca por uma vida melhor. Então, são essas duas frases aí. Vou embarcar nessa aventura em busca de um lugar ao sol. Quais eram as esperanças das pessoas que migravam do campo para a cidade? Empregos melhores, moradias com água encanada e luz elétrica, escola para os filhos, entre outras. Novas indústrias. A produção industrial no Brasil cresceu a partir dos anos de 1930. O Estado passou a investir principalmente na produção de minérios como ferro e aço, na construção de estradas e ferrovia e na extração de petróleo. Na década de 1960, o presidente lançou o chamado Plano de Metas, que visava acelerar esse processo de industrialização e modernização do país. Com isso surgiram novas indústrias e bens de consumo durável,
que exigiam elevados investimentos, tecnologias, equipamentos modernos e trabalhadores qualificados. A indústria da borracha na Amazônia. Parte dos trabalhadores que deixavam o campo migrou para trabalhar na extração de borracha na região da Amazônia. O látex extraído das seringueiras servia de matéria-prima para a fabricação de pneus e outros acessórios de borracha utilizados nos automóveis. As condições de trabalho e habitação eram duras e precárias. Muitos trabalhadores morreram de doenças na floresta, como a malária e febre amarela. Observe um cartaz que informa as porcentagens de ganho prometidos aos trabalhadores da região amazônica na década de 1940, né? Então, veja aí, 60% da produção de borracha, 50% da colheita de castanhas, 50% da madeira, toda a pesca, toda a caça. Quais eram os ganhos prometidos aos trabalhadores da borracha? Então, era 60% da produção da borracha, 50% da colheita de castanha, 50% da madeira derrubada, toda a caça e a pesca e um terreno de 1 hectare para plantar. Letra B. As possibilidades de ganho prometidas eram atraentes? Por quê? Sim, porque os trabalhadores ganhariam uma boa porcentagem sobre a produção da borracha, a coleta de castanhas e a derrubada de madeira. Além disso, teriam alimentos de graça, com a caça, a pesca e a sua plantação. A construção de Brasília. Em 1955, o governo começou a construção da nova capital do país, Brasília. A transferência da capital da República do Rio de Janeiro para o Planalto Central já estava prevista desde a primeira Constituição em 1891. Brasília foi construída para ser símbolo da modernização do Brasil, contribuir com o desenvolvimento do interior e integrar as regiões. Com isso, pretendia-se gerar novos empregos e deslocar parte da população para o interior, ainda pouco povoado. Leia o depoimento de Gustavo Alberto de Bouchardet da Fonseca, nascido em 1956, sobre a construção de Brasília. Depois responda as questões. Nasci em Belo Horizonte, logo minha família se mudou para uma cidade que não tinha nascido ainda, Brasília. Meu pai foi trabalhar no hospital da cidade livre e eu cresci nos acampamentos dos construtores da nova capital. Virei brasiliense. Eu me lembro também que a gente comprava querosene para colocar nos lampiões e lamparinas. Pois é, Brasília não tinha luz elétrica, nem dos candangos, nem dos doutores, e todo mundo morava meio junto, uma mistura de gente do Brasil inteiro. Por que Gustavo se refere a Brasília como a cidade que ainda não tinha nascido? Porque quando sua família se mudou de Minas Gerais para a Cidade Livre, Brasília estava sendo construída. Na sua opinião, por que muitos candangos, assim como a família de Gustavo, permaneceram em Brasília após o término da construção? Então, a letra B é porque, assim como a família de Gustavo, muitas pessoas vieram para Brasília porque, como era uma cidade nova, eles achavam que haveria mais empregos e uma melhoria de vida, Eles podiam conseguir mais empregos e também melhorar de vida. Então, essa foi a nossa aula de história desta semana.